Tô alto esse trem. Pois é, gente, vamos começar então. Vamos falar hoje sobre sombra, penumbra e eclipses. E mais algumas coisas, tipo evidências da Terra esférica, que eu prometi na outra aula e não deu tempo. Então, vamos só fazer uma revisão rapidinho, porque já que essa aula foi semana passada e teve uma aula na quarta-feira de exercícios, que não teve nada a ver com isso, vou só fazer uma revisão rápida do que a gente viu. A gente falou da ótica, que é o estudo de fenômenos da luz e da visão, da luz e as imagens que a gente enxerga, né? E como é que isso funciona? Eu falei do histórico, o histórico todinho, longo, até os dias de hoje, sobre a natureza da luz, que ela tem comportamento de onda, mas ela também se comporta como se ela fossem várias partículas, né? Porque ela segue em linha reta e esse tipo de coisa. E até hoje, né, existe a dualidade entre essas duas coisas, mas a questão é que a gente consegue ver muitos efeitos pegando essa parte da luz funcionar dessa forma, com os raios de luz andando em linha reta. Então, usando esse modelo de que a luz é formada de raios que andam em linha reta, a gente consegue explicar vários fenômenos de como que luz funciona. Lentes de óculos, lente normal, lupa, a gente consegue ver como é que as imagens se formam um espelho, as imagens que a gente vê, né, explicar a nossa visão, a gente consegue fazer isso, tudo com o modelo de que a luz anda em linha reta em forma de raios. E aí a gente falou desse histórico e a gente falou dos princípios básicos da ótica. Então, se você tem luz, você vai ter a fonte de onde essa luz sai, você vai ter o meio onde ela se propaga, né, onde ela anda, e você vai ter o jeito que ela se propaga, que é basicamente que é a física do negócio, que é as regras que a gente foi descobrindo que ela obedece, né, por observação. E a gente tem também os fenômenos ópticos. Beleza. Então, fonte de luz, a gente viu que a fonte podia ser a fonte podia ser classificada de alguns jeitos. Por exemplo, o primeiro jeito que a gente viu é fonte primária e fonte secundária. A primária é a raiz mesmo. A primária é quando o objeto emite luz mesmo, de verdade. Tipo o sol, tipo a lâmpada, né? E secundária são todas as coisas que só refletem luz. Tipo, todas as coisas que estão ao seu redor, você mesmo está refletindo luz que está vindo de uma fonte de luz que está. E aí você só está refletindo ela para outra pessoa. A gente chama essa fonte de secundária, porque a gente pode falar que tem os raios saindo, mas na verdade eles só estão sendo refletidos. A Lua é um dos exemplos principais disso, porque ela não tem luz própria. Ela só é iluminada pelo Sol e a gente só enxerga ela porque a luz do Sol reflete nela. Beleza. Primária e secundária também pode ser classificada em fonte pontual ou extensa. Pontual significa que a gente pode considerar que os raios que estão vindo dessa fonte estão vindo de um ponto só no espaço. Então, eles estão saindo dessa forma, né, radialmente, todos desse mesmo ponto, para todas as direções. Quando um objeto, mesmo que ele tenha um tamanho, né, todos os objetos têm tamanho, mesmo que ele tenha um tamanho, quando ele está muito longe da gente e ele é pequeno, a gente pode considerar que é uma fonte pontual. Ele age como se fosse uma fonte pontual. Então, as lâmpadas do nosso quarto, né, lâmpada que tá, normalmente a gente pode pensar nela como uma fonte pontual porque ela é pequena. Então, o efeito que ela vai fazer nas coisas, tipo a sombra que ela vai fazer, é como se fosse praticamente uma pontual. E extensa é quando ela é grande. Então, você tem que considerar todos os pontos de como ela está iluminando, não só um pontinho, né? Você vai considerar que são vários pontos, um do lado do outro, e por causa disso, por causa que ela é grande, né? Ela tem comprimento, ela vai iluminar de uma forma diferente. Você tem que considerar o comprimento dessa coisa, o tamanho dela. Então, isso é uma fonte extensa. E também, uma coisa que a gente vai ver só na outra aula, monocromática e policromática. Cromo significa cor. E mono significa um, e poli significa vários. Ou seja, monocromática é a que tem uma cor bem definida. Ela só emite luz de uma cor. E a policromática emite luz de várias cores. Daqui a pouco eu vou responder, Davi. Peraí.
E o meio, só terminar de fazer essa revisão. O meio, a gente viu que ele pode ser transparente. O meio que a luz anda, né? Pode ser transparente, que é quando a luz atravessa ele, como se não tivesse nada, a gente consegue ver as coisas através desse meio. Então, o vidro é um exemplo. O ar é um exemplo. O vácuo é um exemplo. A luz atravessa, né? Sem interrupções. Pode ser translúcido, quando a gente consegue ver através dele só meio embaçado, meio termo, assim. E pode ser opaco, que é quando a luz não passa, ela só reflete. Então, você tem uma coisa de madeira, a luz só reflete, você não vê através da madeira. Aí a gente chama isso de opaco, tá? Beleza. E aí a gente viu que tem os princípios básicos de como a luz propaga, que são esses 3. Então, se você tiver num meio só, que não muda, né? Você tiver só no ar, por exemplo, que é o principal caso que a gente vê, a gente tem essa coisa de que a gente pode considerar que os raios de luz viajam em linha reta, que eles são independentes. Então, eu coloquei uma fotinha aqui, só para mostrar. Tipo, quando a gente vê os holofotes assim, a gente vê que eles são independentes porque eles, mesmo quando eles se cruzam, eles não se afetam. Eles só continuam seguindo o caminho dele, eles conseguem se cruzar e nada acontece. Isso que é a independência. E existe a reversibilidade, que é, se a luz faz um caminho entre 2 pontos, não importa se ela está indo ou voltando, no sentido de que se ela está indo, então se tem uma fonte de luz aqui, ela vai, e a luz faz esse caminho, é o mesmo caminho que se a fonte de luz estivesse aqui e vindo para cá. Isso tem a ver com o fato de que só existe uma reta entre cada 2 pontos. Então, se tem 2 pontos, tem só um caminho que a luz pode fazer de um para outro, tá? Saindo de um e chegando em outro. E por último, a gente viu fenômenos ópticos. A gente falou sobre bastante coisa, né? Fenômenos ópticos. A luz, toda vez que ela atravessa, que ela passa de um meio para o outro, então esses princípios aqui funcionam dentro de um meio transparente. E essas coisas aqui é o que pode acontecer quando a luz passa de um meio para o outro. Ou quando tem, né? Então, aqui, por exemplo, é ar e água, que é um dos exemplos clássicos. E aí vai acontecer 3 coisas. Essas 3 coisas sempre vão acontecer em maior ou menor quantidade. Reflexão, que é o que acontece no espelho, quando o raio bate e volta. Então, ele entra e sai, beleza? Pode acontecer refração, que é a luz passa no meio, mas ela é desviada, o raio de luz muda de direção um pouco. Isso daí depende da densidade do material, depende de que tipo de material é. Se ela sai do ar e entra na água, ela vai mudar, ela vai dar uma entortadinha para dentro, assim. E se ela sai da água e vai para o ar, ela vai dar uma entortadinha para fora. Então, é o mesmo caminho, né? É o mesmo caminho. E de volta. Como eu falei aqui, tem irreversibilidade. Mas, enfim. Aí existe esse fenômeno e existe o fenômeno de absorção, que é quando a própria água, né, o próprio meio, pega a luz, a energia, e transforma na sua própria energia interna térmica. Então, praticamente é calor. Ele transforma em calor, essa parte vai ser absorvida pelo meio. Beleza? Então, essas 3 coisas podem acontecer quando a luz encontra uma passagem de um meio para o outro. E aí a gente ficou mais falando sobre espelho e o fato de que a luz viaja em linha reta, né? Então, vamos lá. Existem 2 coisas importantes que são consequências da luz viajar em linha reta. A trajetória retilínea dos raios, como a gente já falou, ela explica a formação das imagens que a gente percebe. Então, mesmo que aconteçam desses fenômenos, tipo refração ou reflexão, a gente enxerga imagens, a nossa percepção funciona como se as coisas tivessem sido sempre numa linha reta. Ou seja, se você está vendo a imagem de alguém no espelho, a imagem dessa pessoa vai se formar no espelho para você. Deixa eu trazer aqui para frente. Para você, a imagem do espelho vai se formar lá atrás, como se ela tivesse vindo em linha reta. Então, você, claro, vai ver a pessoa aqui, mas a imagem do espelho vai ser formada bem aqui, você vai ver ela aqui,
como se ela estivesse atrás do espelho, numa linha reta que veio até você. Essa linha reta tá tosca, né? Mas é isso. Opa, tem alguém com o microfone aberto. Você quer falar alguma coisa? Opa. Pronto, mutei. Não sei se... beleza. Aí, então, toda vez que vem um raio em linha reta, ou que vem um raio qualquer para os nossos olhos, a gente enxerga como se ele estivesse vindo em linha reta, ou seja, a gente pode enxergar umas coisas, imagens onde elas não estão. Por exemplo, quando a luz passa do vácuo para a atmosfera, isso acontece também. E a gente vê as estrelas um pouco acima de onde elas realmente estão. A imagem que a gente vê delas, a gente não vê essa daqui, e a gente vê elas um pouco acima. Porque a nossa atmosfera faz os raios de luz dobrarem um pouquinho. E o povo ribeirinho que caça, que pesca com lança, eles já sabem disso. Ele já tem a manha de saber, por exemplo, que a imagem que eles veem de um peixe na água está mais na frente do que onde o peixe está. Então, eles já sabem para onde eles têm que apontar a lança. Porque a imagem do peixe vai estar mais na frente de onde o peixe realmente está. Isso acontece. E ele já tem essa manha de saber essas coisas tudinho para pescar direito, tá? Então, todas essas coisas, formação de imagem e o jeito que a gente enxerga as imagens são explicados pelo fato de que a luz anda em linha reta. Então, Peraí. Sim, vou já falar disso. Nossa, tem muita coisa para falar, mas tá, vou já falar. Vou já falar as duas perguntas que vocês perguntaram. Mas a outra coisa que é consequência da trajetória reta dos raios é a formação das sombras. Então, a gente tem formação de imagem, também tem formação de sombra, que é a ausência, né, de luz. Então, vamos lá. O que é sombra? Sombra é a região que não recebe luz por causa da interrupção dos raios por um objeto. Então, é o que a gente está acostumado, né? Tem um objeto, você põe ele na frente da luz, ele faz uma sombra aqui no chão. Aqui eu colocar um objeto circular e uma fonte pontual. Como é que a gente sabe onde que a sombra se forma, né, nesse aparato? A gente precisa saber... Esse objeto aqui, ele está jogando luz para todos os lados, em todas as direções. Por que só tem 2 raios desenhados? A gente só desenha 2 raios porque são esses que vão determinar onde é que a sombra acaba. Então, vamos lá. Em todo esse pedaço aqui, todos os raios que forem soltados aqui, eles vão bater nessa esfera e refletir, né? Eles não vão passar, ela é opaca, ela não é transparente. Então, sabendo disso, eu sei que o último raio, né, o primeiro raio que vai conseguir passar vai ser esse aqui, que é o da linha reta entre esse ponto da fonte pontual e essa borda do objeto. Então, eu vou desenhar esse raio para delimitar qual que vai ser a minha sombra. E aqui para baixo a mesma coisa, o último raio que vai conseguir passar vai ser esse aqui. O primeiro raio que vai conseguir passar, quer dizer, vai ser esse aqui. Aí, a partir daí, todos os raios passam. Todos os raios passam. E fica iluminado. Então, a partir daqui para cima, para baixo, para o lado, para o outro, fica iluminado. E essa região do meio fica sombreado. Então, a gente tem o jeito que a sombra se forma, a gente desenha os raios em linha reta para poder entender como é que fica o formato da sombra. Inclusive, o quão maior ela vai ser, né, que o objeto. Nesse caso aqui, ela é maior do que o próprio tamanho do objeto, né? A distância, de acordo com a distância do aparato. Beleza. Então, só para ter uma imagem 3D do que está acontecendo, eu desenhei 2 raios aqui para limitar a sombra. E na prática é tipo isso aqui. Você tem uma fonte de luz pequenininha, né, que atua como uma fonte pontual. E ela está iluminando tudo ao redor. Então, agora eu não desenhei mais raio, eu desenhei, tipo, iluminação. E a sombra vai se formar desse jeito. Sendo que se eu colocar um aparato aqui, vai ter uma sombra aqui, né? Mas, em geral, se você estiver aqui, você for uma pessoa e estiver aqui, você não vai conseguir enxergar essa fonte de luz. Se você estiver aqui, você já consegue enxergar, porque a luz chega até você. Mas aqui é impossível, porque ela não vai atravessar o objeto.
Então, isso que é sombra, né? Penumbra. Penumbra. Desculpa, gente. Eu vou já responder as perguntas de vocês, mas vai ser melhor de responder quando a gente estiver falando de lua e do espaço, tal, essas coisas. Beleza. Então, a penumbra é a região que recebe uma parte da luz. Ela acontece quando a fonte de luz é extensa. Só dá para acontecer quando ela é extensa ou quando tem mais de uma fonte de luz. Que é o quê? Considerando o mesmo caso da bolinha, da bola na frente da luz, a gente vai ter agora que considerar todos os pontos dessa fonte que é extensa. Então, ela tem vários pontos aqui e todos esses pontos atuam como se eles fossem uma fonte pontual. Todos eles saem luz assim deles, né? E aí, como ela é grande, como ela tem um comprimento e uma largura, a gente precisa ver que vai existir uma região de sombra, mas vai existir uma região que é parcialmente iluminada, que é a região que a gente chama de penumbra. Por quê? Se você pegar como se tivesse uma fonte pontual bem aqui no começo, a sombra que ela faria seria essa aqui, né? Formato da sombra. Formato da sombra que ela faria seria essa aqui que está em laranja, tá? Então, seria bem aqui a sombra. Tá, mas se você pegar uma fonte que está bem aqui, o formato da sombra que ela faria seria bem aqui. Tá? E se você pegasse uma aqui no meio, o formato seria bem aqui. A gente pega das duas pontas, porque as das duas pontas, elas limitam. Porque qualquer uma que você pegar aqui no meio, vai dar entre essas duas. Vai dar alguma coisa entre essas duas. Então, a gente pega das duas pontas. E aí é o seguinte, se essa... Cadê? Tem uma parte que está na interseção, né? Tem uma parte que está pegando na sombra das duas, que é essa parte aqui. Certo? A sombra de baixo e a sombra de cima. Essa parte é a parte que está completamente escura, que vai ser a sombra de verdade. Beleza? Isso daqui vai ser a sombra, só essa parte aqui de dentro. Mas existe essa parte que está aqui, esse tamanho aqui, que está sendo iluminada, a luz chega até ela dessa parte aqui de cima da fonte, de uma parte de cima da fonte, mas essa luz daqui não consegue chegar até ela. Então, tem uma luz saindo aqui que consegue chegar aqui, mas a luz daqui só consegue chegar a partir daqui para cima. Então, ela recebe luz, mas é menos. Então, é uma meia sombra. A gente chama essa meia sombra de penumbra, e toda vez que uma fonte é extensa, vai acontecer isso. Se você estivesse aqui olhando, é o seguinte, se você estiver na sombra, você não consegue enxergar a fonte que está atrás, a fonte de luz. Não consegue ver nada dela. Se você estiver na penumbra, aqui, você vê uma partezinha dela. Você vê, tipo, a metade de cima, como se fosse o pôr do sol. Você vê uma parte dela. Então, você vê a esfera branca e a luzinha aqui, uma parte. É a parte que está te iluminando. É só um pedaço. E se você estiver embaixo também, você vê uma parte de baixo, tá? Então, você vê a parte de baixo da esfera e você vê aqui. E se você estiver fora da sombra e da penumbra, você estiver fora de toda a região, você vê ela inteira, né? Você vê a fonte inteira. Então, é isso que quer dizer. Uma parte que está parcialmente iluminada é o que a gente chama de penumbra, tá bom? Vocês tiveram alguma dúvida até aqui? Beleza. Tá. Assim, toda vez que você tiver que olhar onde é que tem penumbra, onde é que tem sombra, você vai precisar pegar a sua fonte extensa e olhar as bordas dela. Por isso e olhar qual que é a sombra que elas fariam, né? Então, tenham isso em mente. Aí, se não fosse uma fonte extensa, mas se fosse duas fontes, tipo uma aqui e uma aqui,
seria a mesma coisa, tá vendo? Seria a mesma sombra e a mesma penumbra, se fossem só duas luzes. Tá, beleza. Então, aqui em 3D, para a gente ver... 3D não, é tipo... sem os raios, né? Para ver a iluminação real. Então, o que eu estou querendo dizer é que a partir de um certo ponto aqui... Não sei se eu desenhei na escala certa. Mais ou menos. A partir de um certo ponto aqui, vai ter penumbra. A partir desse outro certo ponto, vai ter penumbra. E vai ter vai ter sombra aqui. Sombra e penumbra. E é isso que eu quero dizer quando eu desenho aqueles raiozinhos ali. É assim que vai ficar a imagem do objeto mesmo, quando você olhar, né? Beleza. E aí a gente chama isso aqui de cone, né? Porque é em 3D, então chama de cone de sombra e de penumbra, tá? Normalmente. Só para mostrar para vocês como esse tipo de coisa cai, é bem de boa, assim. Costuma cair em prova. É assim, olha, aqui nessa questão ele tem duas lâmpadas, L1 e L2. Estão presas no teto de uma sala fechada, com paredes escuras, então as paredes não refletem luz, só tem essas duas lâmpadas e pronto. E aí tem uma mesa embaixo, que é um obstáculo, e tem esses dois objetos A e B. Por enquanto, a luz de L1 está acesa, então ele já deu essa ajuda aí, mostrando como faz. E ele está formando essa sombra aqui no chão, né? Aí ele quer saber, assinale a alternativa que apresenta qual ou quais objetos ou objeto será ou serão iluminados se a lâmpada L1 for apagada, então apaga essa e acende a L2. Tá? Qual que vocês acham que é? Me respondam aí. Vocês acham que ambos os objetos vão ser iluminados, os dois? Só o A, só o B, ou nenhum deles vai ser iluminado? Eu vou apagar a lâmpada 1 e ligar a lâmpada 2. O que vocês acham? Com a lâmpada 1 acesa, é só o... Todo mundo está iluminado, né? A sombra não está pegando nem o A nem o B. E com a lâmpada 2? B, B, B. Mais alguém? Deixa eu só tirar um. Ai, meu Deus. B. É isso aí. Letra B, tá certo. Por quê? Porque... Cara, agora tem efeito de som para as reações de vocês. Muito bom. Tá bom. Tá, mas não vou exagerar também. Então, beleza, olha. Aqui a gente sabe que só o objeto B vai ser iluminado, porque se a gente vir qual que é a sombra que a luz L2 faz, ela vai fazer uma sombra que vai acabar pegando o A. Essa linha reta tá tosca, deixa eu... Aqui vai pegar o A e vai fazer uma sombra bem aqui, inclusive com o A, e todo o resto onde essa sombra não tá pegando luz, né? Então, inclusive, B está sendo iluminado e A não. Então, correto. Letra... Cadê? C. Não, C. Só o B, isso. Só o B vai ser iluminado. Então, tá bom. Então, vamos falar agora de fases da Lua. Já falei um pouquinho sobre, né? Vamos falar um pouquinho mais detalhado das fases da Lua, porque agora a gente sabe o de sombra, a gente está falando de sombra, e as fases da Lua são tudo sobre sombra, né? Então tá. Ó, do mesmo jeito que durante um ano inteiro, o período de um ano é um período que a Terra gira em torno do Sol, assim. O período de um mês é o tempo que a Lua gira em torno da Terra. Aproximadamente, né? Demora aproximadamente 29,5 dias para a Lua dar uma volta em torno da Terra. E aí, dentro desses 29, 30 dias,
a luz tem as 4 fases dela. A Lua tem as 4 fases dela, que tem a ver com a sombra e a luz, o formato da sombra dela que está sendo feito pelo Sol. Então, antes de tudo, eu quero que vocês entendam que a Terra está girando em torno do Sol assim, né? Que é o movimento de translação. E a trajetória que a Lua faz em torno da Terra tem uma inclinação. Ela não é certinha aqui com o Sol, desse jeito. Tá vendo? Ela tem uma inclinação pequena, de 5 graus, 8 minutos e 43 segundos, eles medem assim. Então, ela tem essa inclinaçãozinha, que é o motivo pelo qual a gente não tem eclipse o tempo todo. Porque nem sempre a Lua vai estar alinhada com o Sol e a Terra, tá? Aí, se eu pegar o meu bonequinho e deitar aqui embaixo e olhar a Terra do Polo Sul, aí sim eu tenho aquela imagem que todo mundo, que vocês devem ter visto por aí, das fases da Lua, em que aqui tem um círculo bonitinho e tal. Esse círculo é torto, mas se eu olhar do Polo Sul, fica praticamente circular, né? Não consigo ver que está mais longe uma parte do que a outra. Entendeu? Então, essa é a visão. É esse bonequinho aqui vendo a Terra olhando do Polo Sul. Beleza. Aí, do Polo Sul, você pode, sim, olhar as fases da Lua como elas acontecem. Então, você está aqui. A Lua nova é o momento em que a Lua está entre a Terra e o Sol. Não exatamente entre, né? Não no ângulo, mas ela está na direção aqui. Ela não está aqui atrás, ela está aqui na frente. Tá? Ela está no meio termo entre a Terra e o Sol. E nesse período, o Sol está iluminando a Lua daqui pela esquerda, e a parte que fica virada para a Terra está toda escura. E essa é a Lua nova. Outra coisa é que a Lua nova, ela está durante o dia. Então, ela nasce durante o dia, ela nasce perto do Sol, assim. Se a gente fosse olhar no céu, ela estaria perto do Sol. E como ela está perto do Sol, ela não aparece pra gente, que o Sol ofusca. O Sol é muito forte. Também ela tá escura pra gente, não vai aparecer luz nenhuma. Então, normalmente ela não aparece, ao menos que ela já esteja acabando. Aí você consegue ver ela no pôr do Sol e no nascer do Sol. Vai estar o Sol de um lado e a Lua do outro. Não, vai estar o Sol... Você não vai conseguir ver, tá? Porque ela tá escura, né? Mas se ela estiver começando a crescer, a ficar crescente, aí você vai ver um filetinho assim, né? Só um pouquinho. Perto do Sol, quando o Sol estiver se pondo e tal. Ou quando ele estiver nascendo, você pode ver uma assim. Aí a crescente, quarto crescente, é quando a sombra começa, a gente começa a ver a sombra é sempre igual, né? Mas a nossa visão da Terra, da sombra, é que ela está começando a aparecer a parte iluminada para a gente. A cheia é quando a parte iluminada está totalmente visível para a gente. E a minguante é quando a parte iluminada está para o outro lado. Então, para a gente que está no hemisfério sul, a lua crescente é no formato de um C, por isso que é fácil de decorar, e a minguante é no formato de um D. Para quem está no hemisfério norte, é ao contrário. Então, para a gente é mais fácil, que é C de crescente, tá? Então, já tenta lembrar, assim. Não precisa muito saber disso, na verdade, mas é legal. E aí, tipo assim, você tem essas fases da Lua. Opa. E isso daqui também tem a ver com o momento que a Lua se põe e nasce no horizonte. Então, que nem o Sol e que nem todas as outras estrelas, todos os astros, né, eles nascem e se põem em alguma hora, dependendo de onde você está na Terra. E aí você pode comparar com o Sol. Tipo, a Lua nova nasce muito junto com o Sol. Enquanto a Lua cheia, ela nasce no começo ela nasce no meio da noite e se põe... Bom, ela se põe quando você está aqui, né? A Terra, então, está girando nessa direção.
e a Lua está girando nessa direção também, de forma que ela fica aqui um tempão, por exemplo, na Lua cheia, e você, o passar da noite para você é isso aqui, até chegar aqui. Aqui a noite acaba e o Sol nasce, quando você está aqui. Então, a Lua cheia durou daqui, né, até quando você deixa de ver ela, mais ou menos, aqui. Então, cada tipo de lua, né, cada fase da lua nasce e se põe numa época diferente. A lua nova nasce e se põe de dia. A lua crescente é no meio termo, à tarde para a noite. A cheia é à noite e a minguante é de madrugada para o dia. Tá. Que horas são? Só para eu ver. Tá. Só para explicar a superlua, a lua vermelha, a lua azul. A lua azul, se eu não me engano, a lua azul é a única que é devido à poluição, tipo, devido à nossa visão, por causa da luz estar atravessando a atmosfera, e a gente vê, dependendo de como a nossa atmosfera está, a gente vê de outra cor. Mas, as outras duas. A superlua é o seguinte, além de tudo, além de que tem esse ângulo aqui que a lua faz, com o sol, né? A lua faz com a Terra, diferente do ângulo que a Terra faz com o sol. Além disso, a trajetória da Lua não é completamente circular. Assim como a trajetória dos outros planetas, a trajetória da Lua é uma elipse em torno da Terra. E a Terra está em um dos focos dessa elipse. Então, ela está mais perto de um lugar do que de outro. Isso daqui está exagerado, mas é mais ou menos isso. E aí, como ela está assim, existe uma época que a Lua está mais perto da Terra. Quando essa época coincide com a Lua cheia, porque a Lua cheia tem que estar atrás da Terra, tem o Sol, a Terra e a Lua, né? Quando isso coincide com a Lua cheia, a gente chama de superlua. Ela fica bem maior no céu, porque ela realmente está mais perto, tá? Isso que a gente chama é porque a Lua está no periélio da órbita dela, que é o ponto mais próximo da Terra. Aí dá esse tamanho da Lua, fica grande. Lua azul, como eu falei, parece que tem a ver com os gases da atmosfera, com o jeito que a luz passa na atmosfera. E a lua vermelha eu vou já explicar, porque tem a ver com eclipse. Então vamos falar de eclipse. Beleza. A maré também aumenta, sim. Beleza. Eclipses. Um eclipse é quando um astro quando um astro escurece por meio de um outro astro que está formando um obstáculo na frente dele. Então, no céu, é um objeto fazendo sombra em outro objeto, né? Então, a gente aqui na Terra poderia ter de outros objetos se a gente olhasse para os outros, mas a gente aqui na Terra vê os eclipses da Lua, o eclipse lunar e o eclipse solar. Então, deixa eu ver uns vídeos aqui. Estava olhando uns vídeos aqui para mostrar da situação real. Então, um eclipse lunar, gente, para quem nunca viu, ele é assim, aqui são fotos sucessivas. Então, a Lua tá andando como ela sempre anda no céu e, conforme o tempo, ela vai sendo tomada por essa sombra na mesma noite, né? E aí ela fica completamente sombreada até que ela fica desse jeito. Isso daqui é um eclipse total e ela tá vermelha. Essa aqui é a lua de sangue que a Maria... A lua vermelha ou lua de sangue que a Maria tá falando. Então, o que é isso? Isso é simplesmente um eclipse lunar total, que é quando existe a coincidência de essa órbita que é torta, dessa órbita que é torta, da Lua tá nessa parte da órbita, né? Essa órbita é torta, mas ela tá nessa parte que é na mesma direção do Sol e ela tá cheia. Então, é uma lua cheia que tá aqui nessa parte da órbita que coincide
com alinhamento do Sol. Então, deixa eu mostrar isso para vocês numa animaçãozinha, para ficar mais claro. Nessa aqui, ó. Olha só, normalmente a Lua está assim, ó, desse jeito. Então, mostrando de cima. Calma lá. Mostrando de cima, agora mostrando de lado. Tá vendo o ângulozinho que ela faz? Tá girando, tá girando, tá girando, normal. E aí, opa, chega uma hora que coincide. E aí sim acontece o eclipse. A Terra está na frente da Lua, está fazendo uma sombra na Lua. O Sol está pegando na Terra e faz sombra na Lua, tá? Então, o que acontece aí é um eclipse lunar. Terra na frente da Lua. E quando existe um eclipse total, quando ela fica completamente na frente, e você vê na Terra, ela fica vermelha. Por que isso acontece? Isso é uma coisa chamada espalhamento Rayleigh, que acontece na atmosfera da Terra. Que é o seguinte, então, você tem essa situação aqui, né? Quando a luz do Sol, né? A Terra é menor do que o Sol, a luz do Sol vai aqui e não vai conseguir mais chegar na Lua porque vai ter sombra, né? Mas uma certa luz que passa bem pertinho aqui, que passa dentro da atmosfera da Terra, ela vai sofrer aquela refração, então ela vai conseguir passar um pouquinho. E existe um efeito na nossa atmosfera, então vou fazer uma atmosfera aqui, uma atmosferazinha, que espalha luz azul e deixa só luz vermelha. Então, esse é o motivo, inclusive, pelo qual o nosso céu é azul. Quando você tem um raio de luz aqui branca, né, de todas as cores. Branco é todas as cores, a gente vai ver isso um pouquinho. Quando vem o raio do Sol aqui, essa luz que é branca, eu estou fazendo amarela porque não dá para fazer branca, ela espalha luz azul para o céu, e esse é o motivo pelo qual o nosso céu é azul. E vai sobrando só essa luz que vai para o vermelho. Então, a luz que sai daqui depois é luz vermelha, dessa luz que atravessou a atmosfera. Ela vai perdendo a luz azul e vai ficando a vermelha. Isso é no espectro lá do arco-íris, né? Se você olhar o arco-íris, vai saindo a luz azul e de todas as cores também. Vai saindo uma por uma, né? E vai sobrando só a vermelha, que é a última. E aí, essa luz consegue passar um pouco, porque ela dobra um pouquinho aqui na nossa atmosfera e chega na Lua. Então, a gente vê a Lua avermelhada por causa desse efeito de espalhamento que acontece na atmosfera da Terra. A Terra iluminando a Lua, né, indiretamente através do Sol. A Lua conta os dias dos meses mais ou menos, né? A gente conta, porque a gente conta 30 e 31 certinho, e a Lua é realmente 29,5. Então, às vezes, não bate direitinho. A gente definiu um intervalo de tempo mais concreto, assim, que a gente mede de outros jeitos com os nossos relógios. Mas, no princípio, né, lá no passado, quando o pessoal começou a contar os dias e começou a contar os meses e os anos, foi por causa da Lua, né? Era assim que eles viam que tinha acabado um ciclo. Passou um mês, porque a Lua passou por todas as 4 fases e voltou ao início. E o ano passou porque a Terra deu uma volta inteira em torno do Sol. Não é contado, não precisa ter mês. Mês é só uma criação que a gente fez para dividir o ano em pedaços menores. Então, não tem mês. Normalmente, quando a gente fala do mês dos outros planetas, é porque a gente está falando do nosso mês. Então, a gente está contando 30 dias, só que no tempo 30 dias nossos no tempo do outro planeta. Então, quando passa 30 dias aqui, passa, sei lá, só 10 dias lá, por exemplo. É por comparação que a gente fala. Aí a gente fala que o mês deles tem 10 dias porque a nossa Terra dá uma volta e a deles dá, sei lá, metade, um quarto de uma volta, por exemplo. Tá. Enfim. Ok, beleza. Então, esse é eclipse. Eu ia mostrar mais alguma coisa aqui. Então, esse é o eclipse lunar, né? O eclipse solar é mais legal ainda. Ele é muito impressionante.
Esse daqui é um vídeo do eclipse solar que foi ao vivo. Então, agora, nessa parte aqui tá tudo escuro. E aí ele vai saindo, ó. Eles filmaram bem de perto com uma câmera boa. E é maluquice, porque fica o céu todo escuro, né? De dia. Inclusive para essas estrelas e tudo. Então, é esse espetáculo aí. O que, que acontece no solar? O solar é quando a lua passa na frente do sol. Então, a gente vê essa sombra na frente do sol. Beleza. Então, essa maravilhosidade aí, que um dia eu vou conseguir assistir um negócio desse. Vai ser top. Ó. E aí, beleza. Então, no eclipse solar, a situação é essa daqui, né? Tá a Lua na frente da Terra. A Lua é bem menor que o Sol, né? Só que pela distância que o Sol tá, comparado à proximidade que a Lua tá e os tamanhos deles, eles ficam praticamente do mesmo tamanho no céu. Quase do mesmo tamanho. Tamanho angular, né? O tamanho que a gente vê mesmo. Então, a Lua no eclipse pode ser que ela consiga cobrir o Sol inteiro com a sombra dela. E tem vezes que não, tem vezes que a sombra dela vai ficar vai ficar como se fosse uma bola dentro do Sol, assim, no meio do Sol. E isso depende em que ponto da órbita que ela tá. Como eu falei, a órbita não é circular, então vai ter horas que ela vai estar mais perto, que ela tá mais longe. E todo eclipse depende disso. Tá? Então, aqui para resumir, o eclipse lunar. Existe um sombreamento aqui a Lua é sombreada pela Terra, então a gente vê a Lua ficando escura, porque a Terra está passando na frente dela. E o eclipse solar, a gente vê a Lua passando na frente do Sol. Opa. Beleza? E a Lua tem sombra e penumbra, daquele jeito. Quando a gente está na penumbra, a gente vê um eclipse parcial. E se a gente estiver na sombra, a gente vê um eclipse total. Olha aí. Não sei se vocês já viram, mas toda vez que tem um eclipse solar, o pessoal fala: o eclipse solar vai aparecer nessa região, vai conseguir ser visto nessa região. E tem a ver com isso aqui. Olha aí. Nessa faixa toda vai ser vista a sombra total da Lua. Então, vai ser visto o eclipse total. E aí, se você pegar onde está pegando a penumbra, tá vendo a penumbra? Olha aí, de novo, o cone de sombra e a penumbra. Onde está a penumbra, você vai conseguir ver o eclipse parcial, ou seja, você vai conseguir ver o Sol sendo meio coberto pela Lua. Então, tem tudo a ver com o que a gente viu hoje, né? De sombra e penumbra. Tudo isso decorrente do fato de que a luz anda em linha reta, com raios. Então, a gente tem aí 2 eclipses. Tá, e aí, para encerrar, eu vou responder as perguntas que vocês tinham feito lá no começo. Cadê? Teve uma que eu não entendi, eu acho. Você falou que o Sol é o corpo mais negro do sistema solar. Eu acho que eu sei o que quer dizer, mas vamos lá. Espera. Davi, né? Cadê? Por que dizem que o Sol é o corpo mais negro do sistema solar? Existe um conceito na física chamado corpo negro, que não tem nada a ver com ele ser escuro necessariamente. Tem a ver com ele consegue absorver toda a luz que chega nele e emite de volta. Então, ele consegue absorver tudo e emitir de volta. Absorve tudo e emite de volta. E assim, isso é um modelo que a gente usa, como se fosse uma coisa para saber a temperatura das coisas, basicamente. Então, existem objetos, estrelas são muito bem aproximadas por corpos negros.
Porque elas fazem isso aproximadamente. É como se elas estivessem absorvendo toda a energia que chega nelas e emitindo em forma de luz nessa mesma taxa. E aí, nesse caso, o Sol é um dos corpos mais negros nesse sentido, porque ele é melhor aproximado. As estrelas, em geral, são muito bem descritas por esse modelo. E a gente usa isso principalmente para calcular a temperatura das estrelas, porque existe uma quantidade de luz de cada tipo, né? Luz visível, luz ultravioleta, luz não sei o quê, que vai ser emitida por um objeto desse tipo, e a gente vai conseguir, a partir desse gráfico, saber qual que é a temperatura dele. Cada temperatura emite de um jeito, emite um gráfico diferente. E a gente vê qual que é o gráfico do Sol e sabe a temperatura dele. Pois é. Aí tinha uma outra pergunta do Wigner, eu acho. Cadê? As estrelas estão realmente lá e aquela lei da velocidade da luz que a gente está vendo no passado. Tem isso também. Então, elas estão... É porque eu estou falando da imagem delas no passado mesmo. Né? Então, você está vendo aqui... Eu estava bem aqui, né, falando. Cadê? Eu estava aqui e tal. Você está falando, não está lá. Mas isso aqui que eu estou falando é na época mesmo. Tá? Então, essa imagem que chegou do meu olho, a única informação que eu tenho é dessa época que a luz saiu daqui. Então, eu não posso falar que ela não está lá de fato, né? Ao menos que ela esteja perto, aí pode ser que eu possa falar isso. Mas ela estava lá, pelo menos no momento que saiu esse raio de luz dela. É tudo que eu posso afirmar, tá? Ela estava aqui, mas eu vi ela aqui. Já é uma percepção estranha que não está correta. Ela estava aqui. E, além disso, ela estava aqui, mas ela estava aqui no passado. Tá? Fez sentido? Vocês entenderam as respostas? Beleza. Top. Ok. Então, vamos falar de outras evidências da Terra esférica. Agora, parando um pouquinho de falar, né? Essa parte que a gente estava falando agora era ótica, e agora eu vou voltar aqui só para a gente terminar aquela parte de Terra, de falar do espaço e essas coisas. Eita. Pois é. Tô parecendo o Temer naquele mesmo. Então, o eclipse é uma evidência, o eclipse lunar é uma evidência de que a Terra é esférica. Porque a Terra passa na frente da Lua e a gente vê que é um formato arredondado, certo? Então, a gente vê isso aqui. Isso é uma das principais evidências que todo mundo já via na antiguidade de que a Terra tem um formato esférico. Porque se ela fosse plana, a gente veria em algum momento a sombra dela ser assim. Ou em formato de disco. Se você levar a sério mesmo, tipo, você pensar a Terra é plana e ela é do formato de um disco. Então, se ela tiver virada para a Lua assim, ela também vai fazer, né, uma sombra circular. Só que a gente percebe, nossa, eu voltei, não sei para onde. Só que a gente percebe aqui, vai fazer uma sombra circular, que a Lua nem sempre... Já existiram eclipses em que a Lua nem sempre estava fazendo 90 graus aqui, ó, com o nosso horizonte. A Lua nem sempre está a pino, nem sempre ela está na ponta do céu. E só seria possível na Terra plana o eclipse se ela estivesse aí. De vez em quando a gente vê ela como se ela estivesse num ângulo, assim. E para a Terra esférica não tem problema, porque qualquer ângulo que a gente esteja, a gente vai ver o eclipse. Para a Terra esférica, significaria que a Terra teria que estar assim, ó, de lado. E o eclipse que a gente veria precisaria ser do formato de um disco e não de uma esfera. E a gente nunca viu uma coisa dessas. Então, para ser mais precisa, é por isso que o eclipse é uma evidência da Terra esférica. Tá. Desde os antigos, lá na Grécia, até o Ptolomeu, que fez aqueles modelos todo doido do sistema solar,
Ele já considerava que a Terra era esférica, no século II depois de Cristo. E os gregos já consideravam, desde Aristóteles, eles já pensavam. Aristóteles tinha algumas coisas filosóficas no meio, mas eles já consideravam que a Terra era esférica tanto pelas ideias filosóficas dele, quanto pelas razões empíricas que ele observava, em 350 a.C. Então, coloquei aqui alguns testes antigos que são evidências de por que a Terra é esférica, e por que a gente pensa isso desde tão antigamente, mesmo sem tecnologia nenhuma. Então, eclipse lunar, né? Já falamos. O movimento do céu e do Sol. Então, a gente percebe, quando a gente olha para o nosso céu, que as estrelas e o Sol nascem e se põem, né? E eles percorrem a esfera do céu durante o dia e a noite, né? O Sol de dia e as estrelas e a Lua de noite. A gente também percebe que se a gente estiver em lugares diferentes da Terra, essas coisas acontecem em horários diferentes. Então, o ângulo que eu estou olhando aquela estrela vai ser um ângulo diferente que essa pessoa que está olhando essa mesma estrela. E, em particular, a hora que o Sol nasce é diferente em diferentes lugares da Terra. Então, essa é uma dos grandes motivos pelo qual a gente já consideraria a Terra plana desde sempre. Porque se você viaja... Porque se você vê a hora que o Sol nasce numa cidade e numa outra cidade, o efeito da curvatura vai fazer com que o Sol nasça em horários diferentes. E se a Terra fosse plana, ele ia nascer ao mesmo tempo para todo mundo. Não importa quão longe a pessoa estivesse, ele ia nascer aqui e ia para todo mundo, tá? Aí tem isso, a Lua e as estrelas também se comportam assim, então isso vale para todo mundo. A possibilidade de que dá para dar a volta ao mundo navegando com um barquinho e tal, desde muito antigamente, eles conseguiram chegar em lugares que a Terra plana não permitiria chegar, porque você chegaria na borda dela. Então, você tem isso aqui. O barco sumindo no horizonte, esse daqui aparece até em prova. Então, tá aqui as imagens, né? Eu esqueci de mostrar as imagens, meu Deus. Mas, aqui, ó. Quando você olha um barco que está indo viajar e você está olhando no horizonte, você percebe o efeito da esfericidade da Terra, porque o barco vai sumindo, e ele vai sumindo aos poucos. Você vê o topo dele, e depois você não vê mais nada. Se a Terra fosse plana, isso não aconteceria. O pessoal tenta justificar que isso aqui é por causa do... que a gente não consegue enxergar tão longe, mas não vale isso, porque mesmo com luneta, mesmo com telescópio, a gente vê esse efeito. O negócio tá claro ali, ele tá nítido, mas o barco vai para baixo. Então, isso daí é uma evidência bem forte também. Tem aqui uma foto, ó, desse negócio acontecendo, só metade do barco aparecendo, tá vendo? E aí, então, a possibilidade de volta ao mundo, o fato de que as sombras elas são diferentes em diferentes lugares na mesma hora do dia. Se o Sol fosse uma fonte de luz aqui perto, que igual eles pensam na Terra plana ia ter sombras, ia ter o mesmo tipo de sombra nas mesmas distâncias, todas como se fosse, tem uma fonte de luz aqui perto e um negócio que ela está iluminando. Seria dia e noite ao mesmo tempo para todo mundo e etc. Uma outra coisa que é parecida com a do barco é que quando você está chegando perto de uma montanha, você primeiro, e você está num plano assim, né? Você primeiro vê o topo da montanha e depois você vê a base da montanha. Você vê a montanha crescendo conforme você vai chegando lá. Isso não seria verdade. Na Terra plana você teria que ver a montanha inteira. Olha, milhares de coisas, né, gente? Vou falar só mais uma aqui, que é... Essa aqui é o fato de que se você subir numa torre, então vai lá e sobe numa torre alta, tipo a Eiffel, você vê mais o horizonte. Então, você vê uma parte que você não tinha acesso antes, olhando para o horizonte, agora você vê, porque você tá, né, não tem onde desenhar aqui, você tá tipo aqui, você subiu numa torre mais alta e agora você vê mais longe. Então, na Terra plana, isso também não seria verdade. Você teria que ver o mesmo horizonte sempre.
Uma outra coisa é que os dias em certos lugares, tipo nos polos, são mais longos no verão e mais curtos no inverno. Isso a Terra plana não consegue explicar, mas a gente explica pelo fato de que a Terra ela tem aquele formato, ela tem aquela inclinação e o Sol pega por mais tempo antes de chegar à noite. Então, isso aqui, né, na verdade, está aqui. A régua no horizonte é o meu preferido, meu Deus, é maravilhoso. O vídeo da régua no horizonte. Vocês já viram isso? Os caras falam assim, como assim a Terra não é plana? Põe a régua no horizonte. Ai, velho. Ai, incrível. Enfim, mas tem uns testes de verdade, que não sei se vocês já viram, tem documentário sobre isso. Mas, tipo, os caras fazem e dá errado porque tá errado. Então, tem uns testes que são de verdade. Por exemplo, você põe aqui, bem distante, estaca de madeira. Põe várias estacas de madeira que são exatamente do mesmo tamanho e faz um buraquinho nelas pequeno e passa um feixe de laser. O feixe de laser vai andar em linha reta, né? E se a Terra fosse plana, todas essas estacas, né, estariam, o feixe de laser passaria no buraquinho de todas, mas isso não vai acontecer, porque essa daqui vai estar mais baixa por causa da inclinação da Terra, da curvatura. Então, eles fizeram isso hoje em dia para tentar provar a Terra plana, mas eles acabaram desprovando, deu errado, né? Porque, de fato, a Terra é esférica. Então, opa. Com um relógio, não faz sentido, né? Tá, deixa eu... Ah. Ai, foi mal. Eu tava mutada porque desativou aqui o meu tablet, saiu da ligação. Pronto. Ah, tá bom. Mas é isso. Então, tava falando aqui das evidências e tal. Repetir tudo que eu falei. Eu não lembro. Ah, não, eu só tava zoando. Eu não tava falando nada demais. Eu tava só falando do vídeo do cara colocando a régua no horizonte. Que é só muito engraçado, porque é só um vídeo mesmo. Tem no YouTube. Ele pega e fala, gente, como é que vocês acham? Como é que vocês acham que a Terra é plana? Como é que vocês acham que a Terra é redonda? Põe a régua no horizonte. Ele põe e dá certinho. Mas, enfim. Eu tava falando que o princípio do cálculo diferencial integral, que é um trem que a gente estuda na faculdade de matemática, é justamente isso, que toda vez que você tem formatos que tem curvas e que tem nuances, uma função assim, você pode considerar que ela é formada por pedaços pequenininhos que são retos. Então, tipo assim, na verdade, isso não prova nada, né? Você falar, põe a régua no horizonte. Tá, beleza. Então, tá todo mundo. Eu não lembro, não, qual que é o nome do. É só um cara falando assim. É só. Eu não sei, não. Mas também não vale a pena, não. Que ele só fala, ele só põe a régua assim. É só um vídeo curtinho, tipo stories do Instagram, sabe? Enfim. Tá, aí, só para terminar, então. Ele já considerava que a Terra era esférica, a Lua é esférica, todos os outros planetas, né? Inclusive, não sei por que considerar só a Terra.
plana, enfim. E aí, tipo assim, eles inclusive, o que é impressionante demais, os gregos lá há tantos anos atrás calculavam o tamanho da circunferência da Terra, o raio da Terra, a distância da Terra até a Lua e a distância da Terra até o Sol. Com aproximações até que boas, assim. Ficou meio grosseiro, é um pouco diferente dos valores que a gente tem hoje, mas é uma aproximação boa. Tudo com geometria, tudo com semelhança de triângulo. E olhando as sombras que o Sol faz na Terra, tendo a esperteza de, por exemplo, saber que na Lua minguante existe esse ângulo de 90 graus aqui, e medindo que existe esse ângulo de 3 graus aqui, também usando eclipses, saber, aí ele consegue calcular essa distância aqui em termos do tamanho da Terra, e existe um outro jeito de calcular o tamanho da Terra com as sombras que o Sol faz em estacas em diferentes cidades. O tamanho do raio da Terra e o tamanho da circunferência da Terra. É impressionante, gente, só com geometria, só com trigonometria. Assim, para eu falar como eles fizeram isso, precisa de um tempo, porque é uma geometria meio... Tem umas continhas, assim, mas é até bem simples. Mas tem artigo inteiro sobre isso, então não dá para falar agora, mas se você quiser saber mais, eu passo o link na hora que eu colocar o... Na hora que eu colocar o... no Classroom, a aula, tá bom? Aí, pois é, aí, tipo, é complicadinho, mas é bem simples, assim, é porque é só fazendo cálculo de geometria, de triângulo e tal, não precisa... E vendo o que eles mediam era o ângulo do tamanho da coisa no céu, então dá para ver isso. Dá para saber mais ou menos qual que vai ser o tamanho de uma coisa que tem tantos metros no céu, se você sabe qual que é o tamanho da Terra, enfim. Tem várias observações assim desse tipo. E os testes modernos de que a Terra não é plana, gente, são muito mais claros, porque, por exemplo, o GPS funciona, ele diz exatamente onde você está, e ele é todo calculado na base, na órbita que ele faz na Terra e de onde que as coisas estão na Terra, considerando que a Terra é esférica. Então, se ele funciona, né, é porque a Terra é esférica, ou aproximadamente esférica, né? Na verdade, ela é um pouco achatada, viu? Mas só um pouquinho. E aí, o fato de que existem uns voos que seriam impossíveis se a Terra fosse plana daquele jeito, tá? Existem uns voos de uns lugares que atravessariam a borda da Terra plana, e eles acontecem lá todo dia, estão lá. O fato dos satélites, eles ficarem em órbita, funcionando do jeito que eles estão funcionando, sendo que eles foram calculados para serem colocados em órbita, de acordo com a lei da gravitação do Newton. Então tá tudo correto, entendeu? Eles ficam lá e a gente, inclusive, consegue ver eles no céu. Eles brilham igual umas estrelas. O fato de que torres de transmissão, de rádio e essas coisas precisam ser altas, e quanto mais altas, mais longe elas alcançam. Se a Terra fosse plana, elas não precisariam ser altas para alcançar as coisas. Né? É o mesmo princípio de subir na torre e ver mais horizonte. E, por último, a gente já consegue ir até lá, mesmo que seja num avião que vai numa parte muito superior da nossa atmosfera, e ver a curvatura da Terra com os nossos próprios olhos. Então, o pessoal da Terra plana está até fazendo essas viagens aí, estão até querendo fazer essas viagens aí, eu quero ver o que vai acontecer, porque eles não querem acreditar em nada, né? Basicamente, o que eu quero convencer vocês é que para acreditar em Terra plana, você precisa negar muita coisa. Tanto coisa que você pode ver com seus próprios olhos, quanto toda a tecnologia que a gente tem hoje e pensar que todo mundo quer mentir, enfim, uma coisa dessa para você, né? Inclusive as fotos que existem da Terra, não só da NASA, né, como existem outras agências espaciais internacionais que também têm foto da Terra e a gente consegue ver explicitamente que ela é redonda. Então é isso, gente. Passei aí do tempo da aula, uns 10 minutos, desculpa, mas só para terminar essa partezinha aqui, que eu sei que é curiosidade de vocês também. E é isso aí. Vocês têm alguma dúvida?
Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Pode gravar aqui.